a ilha do Sri Lanka desafia as convenções. Esta pequena ilha está repleta de vida selvagem, suficiente para disputar com um vasto continente. Gigantes da natureza percorrem suas planícies sufocantes. Em seu coração frio e montanhoso, existem criaturas estranhas e maravilhosas encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Esta é uma ilha rica em história, com uma paisagem esculpida por mãos humanas. Das planícies à mercê de duas monções diferentes, aos planaltos envoltos em névoa durante o ano inteiro. Este é o Sri Lanka, a Ilha das Monções. Situada apenas 6 graus acima do Equador, a ilha do Sri Lanka tem menos de 75 mil quilômetros quadrados de extensão. As planícies costeiras varridas pelo vento sobem acentuadamente até o Planalto Central, onde os picos se elevam a 2.000 metros acima do Oceano Índico. Para um país tão pequeno, o Sri Lanka tem um clima complicado. Surpreendentemente, 2 monções diferentes visitam esta ilha. Todos os anos, elas vêm do mar, encharcando as planícies com semanas de chuva torrencial. Durante o resto do ano, as planícies do Sri Lanka sofrem meses de seca. Mas nas terras altas, a água é abundante o ano inteiro. Para seu tamanho, o Sri Lanka tem uma variedade impressionante de vida selvagem, e tudo se resume ao seu clima singular. É junho, e a estação seca está afirmando seu controle nas planícies do Sri Lanka. Não chove há semanas, e ainda faltam 4 meses para que as monções do Nordeste apareçam. As planícies do Sri Lanka cobrem mais de 2/3 da ilha. E elas abrigam mais de 2.000 elefantes selvagens. Esta é uma das maiores populações do mundo, notável por estar em uma ilha tão pequena. Com a chegada da estação seca, encontrar comida suficiente está se tornando mais difícil. Um elefante adulto passa até 16 horas por dia se alimentando. São necessárias habilidades especiais para comer a grama seca. O alimento é chutado e revirado no chão. Em seguida, é sacudido para remover qualquer resquício de terra. Os elefantes vivem unidos em grupos familiares sob os cuidados de uma fêmea mais velha, a matriarca. Com muitos anos de conhecimento e experiência, a matriarca sabe onde encontrar comida e água em tempos de escassez. A cada ano, durante a estação seca, os rebanhos de todo o nordeste do Sri Lanka abrem caminho para um vasto lago, conhecido como Tanque Minéria. Alguns elefantes viajam centenas de quilômetros para chegar ao lago, e os grupos familiares se reúnem para formar manadas maiores. No auge da temporada, cerca de 300 pessoas se reúnem nas margens do Minéria.
Este lago é a chave para a sobrevivência dos elefantes na ilha. À medida que a água recua, é revelado um solo fértil onde nova grama pode crescer. Mesmo após semanas sem chuva, é possível encontrar comida em torno do minério. A floresta em torno do lago oferece abrigo contra o sol. Os elefantes do Sri Lanka são habitantes da floresta e evoluíram para viver à sombra. Durante a maior parte do ano, os elefantes machos vivem uma existência solitária, mas aqui, eles se misturam livremente. Muitos machos estão prontos para acasalar. Eles estão cheios de hormônios e lutam entre si para afirmar seu domínio. Para os elefantes machos, essa é uma rara oportunidade de socialização. A maior atração do minério é um bem precioso durante qualquer seca: a água. A água é essencial para todos os animais, mas poucos gostam tanto de banhos como os elefantes. Suas trombas podem carregar até 10 litros de água, o que é útil para compartilhar. Sem água, principalmente os mais jovens, são propensos ao superaquecimento e à desidratação. Os elefantes do Sri Lanka não têm orelhas tão grandes quanto os seus primos africanos, o que seria a maneira perfeita para reduzir o calor do corpo. Portanto, regular a temperatura pode ser um problema. Um mergulho no lago sacia a sede e traz refrescante alívio para o calor. Mesmo no auge da seca, o minério retém um pouco de água. Mas este não é um lago comum. Trata-se de um antigo reservatório artificial construído há quase 2.000 anos. As planícies do Sri Lanka eram o centro de civilizações passadas, governadas por poderosos reis e dinastias. Para armazenar as chuvas das monções, os reis construíram milhares de reservatórios conhecidos como tanques. Este antigo sistema de irrigação fornecia água suficiente para durar toda a estação seca. Grandes plantações de arroz foram cultivadas para alimentar a crescente população humana. As planícies do Sri Lanka foram transformadas. A selva tomou de volta muitos dos vastos arrozais. Mas os reservatórios ainda dominam a paisagem das planícies e também governam a vida selvagem da ilha. Yala fica em um canto remoto da costa sudeste do Sri Lanka.
Durante centenas de anos, esta terra foi governada por uma poderosa dinastia. Hoje, Yala é um parque nacional. A paisagem é pontilhada por piscinas, lagoas e reservatórios, cada qual esculpido por mãos humanas há vários séculos. Estes poços de água atraem uma enorme variedade de aves. Todos os anos, migrantes da Índia e de outros países chegam para aumentar as fileiras de residentes permanentes. Yala é o lar de mais de 200 espécies diferentes. Muitas das aves têm adaptações únicas que lhes permitem comer tipos específicos de alimentos. As cegonhas bico aberto se alimentam quase que exclusivamente dos caracóis de água doce. Seu peculiar bico aberto é a ferramenta perfeita para o trabalho. O espaço entre as mandíbulas superior e inferior permite que a cegonha use o bico como uma pinça. Ela consegue extrair delicadamente a carne macia sem ter que quebrar a concha do caracol. O caimão comum roxo alimenta-se principalmente de plantas e é também perfeitamente equipado para esse habitat. Os enormes pés do pássaro tornam muito mais fácil seu caminhar no chão pantanoso. Mas seus pés têm também um papel importante na busca dos alimentos. Ele usa o pé para segurar a planta acima da água, enquanto seleciona as partes que deseja comer. Os antigos reservatórios de Yala não são apenas uma tábua de salvação para os pássaros que vivem aqui. O suprimento de água durante o ano inteiro faz dele um refúgio para grandes herbívoros, como os búfalos, javalis e elefantes. Todas as manhãs, grandes manadas de chitais ou cervos pintados reúnem-se em volta dos poços de água de Yala para matar a sede. Como todos os cervos do Sri Lanka, somente os machos têm chifres. Todos os anos eles caem e crescem novamente. O cervo tem glândulas no rosto e nos pés que liberam o seu almíscar. Os cervos marcam seu território, deixando seu perfume nas ervas e nas árvores, além de arranharem o solo. Assim como para a maioria dos herbívoros, a estação seca é um período difícil para os chitais. Para sobreviver por meses sem chuva, muitas plantas param de crescer para economizar água e algumas perdem completamente suas folhas. Com menos vegetação disponível, o cervo deve viajar para mais longe em busca de alimentos. Mas os antigos reservatórios de Yala garantem que a falta de água dificilmente seja um problema. Isso permite que o cervo sobreviva em números extraordinariamente altos aqui, mesmo no auge da seca, tornando Yala o habitat ideal para um predador mortal. Mais de 40 leopardos do Sri Lanka esquadrinham o parque.
Trata-se de uma das maiores concentrações de leopardos do mundo, com um animal para cada quilômetro quadrado. E o chital é a sua presa favorita. Mas o cervo fica perto de um aliado útil. Observando das árvores, os langures cinzentos disparam o alarme. Como a maioria dos felinos, os leopardos caçam furtivamente, aproximando o máximo possível do alvo antes de iniciar uma investida mortal. Quando tem chance, o leopardo caça os langures também, embora esses ágeis macacos sejam presas difíceis. Este leopardo é apenas um jovem e ainda está aprendendo a caçar. Durante o dia, os cervos e os langures estão em seus lugares. Mas à noite, a técnica de emboscada do leopardo se destaca. Para ele, é muito melhor esperar anoitecer. No Sri Lanka, os leopardos ocupam uma posição inquestionável no topo da cadeia alimentar. Seu isolamento nesta ilha fez com que se tornassem uma subespécie distinta. Não há leões ou tigres por aqui e, por isso, os leopardos do Sri Lanka tornaram-se particularmente grandes. Os machos adultos pesam até 80 quilos e são os maiores leopardos do mundo. Devido ao seu tamanho e status de principal predador, os leopardos do Sri Lanka são indubitavelmente confiantes. Em outros lugares, é incomum ver um leopardo ao ar livre em plena luz do dia. Mas até mesmo em Yala, mães com filhotes são muito mais cautelosas e é extremamente raro serem vistas. Escondida no meio da mata fechada está a caça da noite anterior, a carcaça de um langur cinzento. Para alguns animais, a chegada da estação seca anuncia um tempo de abundância. À medida que os poços de água de Yala começam a encolher, peixes e anfíbios ficam presos em piscinas cada vez menores. Há menos lugares para se esconder, e não há como escapar do olhar atento de uma garça vermelha. Com bastante comida disponível, é uma boa época do ano para começar uma família. Para muitos animais, junho traz a estação de acasalamento. Quando os martim pescadores de pescoço branco estão cortejando, eles dão alimentos como presentes. Mas este macho não parece querer entregar o sapo que caçou. Assim sendo, a fêmea simplesmente caça o seu. Existem predadores maiores pescando nos poços de água de Yala.
Os crocodilos persas cruzam as piscinas, aproveitando ao máximo a abundância de peixes, agora presos em seus limites. Nenhum outro lugar do subcontinente indiano comporta esses enormes répteis em números tão grandes como na pequena ilha do Sri Lanka. Os crocodilos comem principalmente peixes, mas machos maiores também caçam animais que podem capturar na beira da água. É improvável que os crocodilos persas ataquem um dos maiores mamíferos do planeta. Mesmo assim, um búfalo e seu filhote permanecem em alerta. Mas no final da manhã, os crocodilos não estão mais interessados em comida. Para eles também, junho é o início da estação de acasalamento. Confinados em pequenas piscinas, os crocodilos persas são forçados a se tornar muito mais sociáveis. Os machos competem pelo domínio golpeando a superfície da água. Tendo vencido seus rivais, o vencedor ganha o acesso a uma fêmea. Os crocodilos não são os únicos com a intenção de cortejar. Os abelharucos fazem ninhos durante a estação seca, portanto não há risco de que a toca seja inundada pela água da chuva. O túnel se estenderá até 2 metros abaixo do solo, onde os ovos estarão a salvo dos predadores. O trabalho dá aos pássaros um apetite saudável. Como o próprio nome sugere, os abelharucos se especializam em apanhar abelhas. Cada par compartilha um poleiro favorito, do qual eles saem para caçar. Antes de comer a abelha, o pássaro remove o ferrão e limpa o veneno. Esses pássaros são caçadores prolíficos, às vezes pegando centenas de insetos por dia. Os antigos reservatórios não são o único legado da história humana do Sri Lanka, que continua a fornecer um refúgio seguro para a vida selvagem. Há 1000 anos, esta metrópole era a capital do Sri Lanka. Situadas nas planícies do Nordeste, ruínas são tudo o que resta da cidade de Polonnaruwa. Nos seus dias de glória, Polonnaruwa viu a ascensão e a queda das dinastias humanas. As árvores de Bodhi são sagradas na crença budista e são cultivadas em muitos dos templos da ilha. As chamas acesas para as oferendas atraem insetos para a árvore, que, por sua vez, atraem pequenos répteis. E isso atrai caçadores maiores. O Sri Lanka tem uma das maiores incidências de morte no mundo por picada de cobra.
Uma mordida desta cobra capelo pode matar em poucos minutos. Mas como o budismo prega o respeito a todos os seres vivos, as cobras venenosas não são apenas toleradas, mas são realmente respeitadas por muitos singaleses. Nenhum animal está tão intimamente ligado à história e à cultura do Sri Lanka quanto o elefante. Séculos atrás, esses enormes mamíferos foram usados para construir as fundações das grandes cidades e escavar seus reservatórios. Até hoje, os elefantes ainda desempenham um papel importante na continuidade das ilhas. Poucos festivais budistas estão completos sem um séquito de elefantes. Para as cerimônias religiosas, é importante que os elefantes tenham suas presas. No Sri Lanka, menos de 10% dos elefantes machos são tuskers, ou seja, têm suas presas. E por isso, normalmente os elefantes do templo são trazidos de outros pontos da Ásia. Um selvagem tusker do Sri Lanka é uma visão rara. No sul da ilha, as colinas sobem das planícies para formar o coração montanhoso do Sri Lanka. O núcleo das partes mais altas centrais é um planalto que se estende de norte a sul por cerca de 60 quilômetros. Os picos estão envoltos em uma manta de nuvens que se move rapidamente. As florestas nubladas parecem um mundo distante do calor sufocante das planícies. Embora as planícies do Sri Lanka estejam nas garras da estação seca, aqui em cima, não há falta de água durante o ano inteiro. Os líquenes, musgos e samambaias que cobrem todas as árvores agem como esponjas. Em um processo conhecido como remoção de nevoeiro, eles absorvem a umidade das nuvens. Gradualmente, isso é liberado nas muitas hidrovias que cruzam as partes altas. Três grandes rios têm suas origens aqui, fornecendo água preciosa às planícies áridas. Assim como nos antigos reservatórios, o coração frio do Sri Lanka faz sua parte na manutenção de toda a ilha durante períodos de seca. O suprimento constante de água significa que o Planalto Central pode suportar uma surpreendente variedade de animais diferentes. Muitos deles não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Estas florestas abrigam um raro primata, encontrado apenas no Sri Lanka, o langur de cara vermelha. Existem também langures de cara vermelha nas planícies, mas os dos planaltos são uma subespécie distinta.
Eles são especialmente adaptados para lidar com o clima extremo. Devido às suas capas grossas e peludas, eles receberam o apelido de macacos-ursos. Os langures são vegetarianos e passam muito tempo se alimentando. As folhas são selecionadas com cuidado e, geralmente, com um esforço considerável. Folhas mais novas contêm mais proteínas e são mais fáceis de digerir. Mesmo que a temperatura seja de 30 graus centígrados nas planícies, aqui em cima as temperaturas noturnas podem cair abaixo de zero. Os rebanhos de cervos sambar que pastam no platô varrido pelo vento têm pelos grossos para protegê-los do frio. Eles são as únicas espécies de cervos da ilha que podem sobreviver às condições frias do Planalto Central. Embora vivam no coração de uma ilha tropical, os animais dos planaltos tiveram de se adaptar ao frio. Mesmo na vegetação rasteira, a floresta nublada abriga muitas plantas e animais únicos. Metade dos répteis que vivem aqui não são encontrados em nenhum outro lugar. Com menos de 10 centímetros de comprimento, o lagarto pigmeu do Sri Lanka faz jus ao seu nome. Esses pequenos lagartos também estão bem adaptados para lidar com o frio. Os ovos são chocados dentro do corpo dos pais para protegê-los das temperaturas externas. Ao contrário de quase todos os outros répteis, o lagarto pigmeu do Sri Lanka sempre vive como um jovem. Os planaltos podem ser frios, mas o suprimento constante de água gera diversidade, assim como em uma floresta tropical. O lagarto rinoceronte macho possui um chifre no nariz que pode crescer quase meio centímetro de comprimento. O motivo exato desse estranho crescimento permanece um mistério. A fêmea do lagarto rinoceronte também tem um chifre, mas ele é consideravelmente menor. Os planaltos do Sri Lanka permanecem relativamente inexplorados, e pouco se sabe sobre alguns dos animais incomuns que vivem aqui. No platô, mesmo dentro de um pequeno arbusto rododendro, há uma comunidade única de animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. Suas flores são um santuário para o lagarto de máscara preta. Em um arbusto vizinho, há um macho rival. Lagartos de máscara preta são ferozmente territoriais. Acenar com a cabeça serve como aviso para manter a distância. O olho branco do Sri Lanka é uma presença comum nos rododendros.
Mas como muitos dos animais aqui, esses pássaros são encontrados apenas nos planaltos. Cada vez que o olho branco mergulha a cabeça para se alimentar com o néctar, ele recolhe uma fina camada de pólen. O pássaro transfere esse pólen de uma planta para outra, ajudando os rododendros a se reproduzirem. Neste caso, ele está ajudando a preservar mais uma espécie única. O rododendro é em si uma subespécie que só cresce nos planaltos. Embora cubram menos de 1/3 da ilha, são os planaltos que tornam o Sri Lanka tão especial. Um número impressionante de plantas e animais aqui não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Metade das espécies de árvores é encontrada apenas na Floresta Nublada. E mais de 1/3 das plantas com flores da ilha cresce apenas nas montanhas. Essas terras altas, frias e úmidas fazem do Sri Lanka uma das ilhas mais ricas em espécies do planeta. No final de setembro, a seca nas planícies está atingindo seu pico. Faz quase 8 meses que a última chuva caiu em Yala. Nesta época do ano, um bom filtro solar é mais importante do que tudo. A aplicação de uma camada de poeira ajuda a proteger contra o sol e livra a pele de qualquer parasita. A água dos antigos reservatórios está bastante reduzida. Bandos de cegonhas pintadas usam os pés para agitar as águas e encontrar os peixes. Os peixes são fáceis de serem apanhados, mas há muita competição. E não apenas pelos outros pássaros. As cegonhas mandam os peixes direto para as mandíbulas dos crocodilos. Talvez seja por isso que as cegonhas podem caçar tão perto desse imenso predador sem nenhum medo. No calor sufocante, os cervos avistados procuram as pequenas poças de água para permanecerem nos afloramentos rochosos de Yala. Esses oásis minúsculos foram formados a partir da água da chuva durante a última monção, e alguns são profundos o suficiente para persistir ao longo do ano. O cervo está nervoso, e por um bom motivo. Esses afloramentos são os locais mais procurados durante o dia pelo principal predador de Yala. As rochas fornecem um santuário fresco no calor do dia e um ponto alto para observar as idas e vindas de suas presas. Quando o sol começa a se pôr, os leopardos de Yala começam a se mexer. É durante a noite que eles mais caçam.
Durante a noite, o leopardo fez a sua caçada. Enfraquecidos pela seca, muitos cervos pintados morrem nessa época do ano. Mas o alívio está chegando. Em outubro, o vento predominante muda de direção. Os ventos coletam o ar úmido do Oceano Índico e os conduzem até as planícies do Sri Lanka. A monção finalmente chegou. Dentro de alguns dias, as planícies estarão inundadas. Nos próximos 4 meses, partes das planícies receberão quase 200 centímetros de chuva. Cada gota preciosa é captada nos antigos reservatórios artificiais do Sri Lanka. A chuva traz novo crescimento e comida abundante para os herbívoros da planície. Na cidade antiga de Polonnaruwa, a floresta é transformada. Os macacas sinicas se adaptam facilmente ao seu novo ambiente. Na maior parte do ano, plantas e frutas formam a sua dieta básica. Mas os macacos mais experientes aprenderam que o fluxo de nova vegetação traz um banquete anual rico em proteínas. As lagartas. Durante séculos, toda a vida no Sri Lanka se concentrou em um recurso precioso: a água. Civilizações passadas construíram uma rede de reservatórios antigos para captarem as chuvas das monções e para sustentarem as planícies durante os meses de seca. No coração frio e montanhoso da ilha, há muita água durante o ano inteiro. E os planaltos abrigam um número extraordinário de animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. O clima complicado desta pequena ilha é o que faz do Sri Lanka um dos lugares mais ricos em espécies de todo o planeta.